Desde a minha formação, eu atuo e moro numa cidade do interior de São Paulo, chamada Ilha Solteira. E lá, atualmente, eu trabalho na atenção básica, né? Com grupos de obesidade e emagrecimento, vinculado, claro, à equipe de saúde da família. E nesses grupos de obesidade e emagrecimento, tem aí o divisor de água antes e após o Fideram, né? Foi onde eu vivi meus grandes impasses profissionais e onde eu tive aí as minhas dificuldades e crise profissional, né? Eu fiz método Sophie para me achar e, de repente, eu já estava meio que perdida. Porque nos grupos de obesidade e emagrecimento eu comecei a usar os pilares da saúde alimentar da Sophie, e num momento nós tivemos que colocar essa avaliação desses grupos para a minha coordenação, e o peso não foi expressivo na hora de mostrar a perda de peso. Então, aquilo começou-se uma discussão em mesa, né, onde eu fui levantar a bandeira do método, onde a própria Organização Mundial de Saúde colocava o peso aí como algo não tão importante, mas, né, ver o paciente de uma maneira mais globalizada. E aí começou-se, então, duvidar os questionamentos em relação à minha atuação, né? Que eu não era mais a mesma, que eu tinha voltado muito diferente de São Paulo e que eles não estavam entendendo nada. Eu não desisti, né? Continuei aí a trabalhar com os meus grupos e aí eu tive que fazer uma readaptação da roda, né? Para que eu pudesse mostrar os meus indicadores de avaliação dos meus grupos. E aí eu comecei a fazer perguntas baseadas na roda da Sophie para avaliar meus grupos antes e depois, né? E então eu comecei a caminhar um pouco mais assim, mais tranquila em relação à coordenação, porque as coisas estavam começando a ficar mais claras, né? O peso ele existia, né, mas não era de uma maneira tão expressiva como estavam acostumados antes, né? Como eu podia mostrar uma avaliação de um grupo de obesidade e emagrecimento se o peso não estava sendo expressivo? Então, começou esse grande dilema. Mas, enfim, eu organizei aí o processo da roda, trabalho com a roda, e aí eu achei que estava tudo bem. De repente, lá tem 10 equipes de saúde da família. Eu estou com 2 equipes meio que já preparadas aí no método Sophie. Elas começaram a duvidar também do meu trabalho. E não tive mais pacientes para formar grupo, né? E então, a enfermeira me chamou e me colocou, olha, as equipes estão unânimes, não estão gostando do jeito do seu trabalho, não estão entendendo, você trabalhava de um jeito, agora está trabalhando de outro, né? Então, elas não estão, assim, entendendo, né? E não estão convidando os pacientes para o grupo. Bom, então, né, por 1 hora, engoli tudo o que eu estava sentindo, fiquei 1 hora com a enfermeira, e conversando com ela e mostrando tudo que a gente já estava conquistando, né, com o meu trabalho dentro da equipe de saúde da família, com os tratamentos individuais, abordagem individual, e a gente chegou num acordo, né, o que fazer. Bom, eu sugeri para que a gente parasse as 2 equipes e fizéssemos uma abordagem em educação continuada com eles, onde eu coloquei o tema por que fazer dieta engorda. E aí eu parei com eles, com as 2 equipes, durante um final da tarde, e usei todo o material de Sophie, né, e toda a minha capacidade que eu acho, né, que eu fui buscar para poder aí convencê-los a trabalhar junto comigo, né, em relação à obesidade e emagrecimento de uma forma mais humanizada. E no final do grupo, do curso, eles já estavam assim, falando de uma maneira diferente,
Em 2 semanas depois, eu já estava com uma sala aí com em torno de quase 20 pessoas para fazer o grupo. Então, elas começaram a ter uma abordagem diferente, um convite diferente e uma mentalidade diferente em relação ao grupo de obesidade, emagrecimento e não dieta. Então, essas são as minhas conquistas e as minhas tristezas em relação ao método Sophie Deran. Mas eu sou convicta da abordagem, né? Abracei mesmo, confio muito na metodologia, porque a gente está diretamente na atenção básica, né? Num público um pouco diferenciado, e olhar de uma maneira mais humanizada, mais acolhedora, é uma política do SUS. Então, por que Sophie Deran não está, né, aí? Então, dentro dessas 10 equipes de saúde da família, eu comecei com 2 e não quero parar, né? Eu quero, dentro do meu município, dentro da nossa proposta de cuidado acolhedor, humanizado, estar aí trabalhando com Sophie Deran.